Oi, tudo bem? O meu nome é Joilson, eu sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, Letras, e estou gravando esse vídeo para falar sobre os países do BRICS, conforme solicitado pelo professor Edivan Muller, da disciplina Política Linguística. Tá, mas o que tem a ver política linguística com os países dos BRICS? Então, é algo muito interessante, porque a política linguística é interessante para o BRICS, porque ela obriga o bloco a lidar com a realidade interna de cada membro, ou seja, a diversidade e as múltiplas línguas existentes em cada país. E para isso é importante olharmos para, tanto para a cultura de cada país, quanto para a diversidade linguística. Então, cada aluno escolheu um país para discutir a política linguística de determinado país. Eu escolhi o país de Cuba, com foco na sua política de oficialização e na relação com o BRICS. Mas antes de começar a falar sobre Cuba, precisamos entender o que é o BRICS e o que constitui uma política linguística. Em seguida, vou falar uma breve contextualização histórica de Cuba, pois o passado de um país é fundamental para entender a sua língua, o que é o BRICS. Então, eu vou falar rapidinho sobre o que é o BRICS. É algo que está ganhando muita força no cenário mundial. Na prática, o que é o BRICS? Pense o BRICS como um clube de países que juntos representam uma fatia gigante do planeta, tanto em população quanto em economia. Originalmente, entre eles eram o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora o grupo cresceu, incluindo nações importantes como Arábia Saudita, Egito, Irã e outros. Mas o ponto central do BRICS não é só fazer negócio entre eles. É sobre ter mais peso nas conversas globais. Sabe aquelas instituições grandes como o Fundo Monetário Internacional ou a ONU? Então, o BRICS trabalha para que essas estruturas sejam mais justas e ouçam mais países que antes eram deixados de lado. Em resumo, é um movimento para garantir que o desenvolvimento econômico e social seja mais equilibrado no mundo com os membros do BRICS, buscando uma solução em conjunto, ou seja, é uma conversa de cooperação em busca por um futuro mais equitativo, um futuro melhor para esses países do BRICS. Então, falado um pouco sobre o que era o BRICS, o que é o BRICS, agora vamos entender o que é política linguística. A política linguística, no contexto geopolítico, refere-se à gestão estratégica das línguas por estados e blocos de nações. Ela abrange desde o ensino e uso oficial até o fomento de idiomas em relação internacionais, comércio e cultura. Decisões sobre como a sociedade e as pessoas se relacionam com as línguas, isso envolve ações do Estado ou outras instituições para definir o papel das línguas como qual será a língua oficial nacional ou usada no trabalho, além de planejar o uso das línguas. Essa referência é do livro Política Linguística de Calvert, 2008. Ou seja, imaginamos o seguinte: uma língua não é só um monte de palavras, ela é uma ferramenta de poder e identidade. Então, a política linguística é exatamente um conjunto de regras e decisões que um país ou um bloco de países estabelece sobre como as línguas vão ser tratadas. Por exemplo, o governo decide qual idioma será oficial de determinado país ou qual língua será ensinada nas escolas. Também pode ser qual língua é usada nos documentos importantes ou no comércio. Não é algo que acontece por acaso, é uma escolha pensada. Se um país decide investir pesado no ensino de uma língua específica, ela está na prática abrindo portas econômicas e culturais naquela direção. Em essência, a política linguística é um Estado dizendo: esta língua é a língua que vamos priorizar para que a sociedade funcione. Então, dito que é o BRICS e política linguística, vou falar rapidamente sobre o país de Cuba. E um pequeno resumo da história do país. Cuba é uma ilha grande
rodeada por vários corpos de água. Ao norte fica o Estreito da Flórida, ao leste o Oceano Atlântico e ao sudeste o Mar do Caribe. E ao oeste o Estreito de Yucatán. Tem uma área total cerca de 114.525 km², o que significa que é 4 vezes menor que a Espanha, mas 4 vezes maior que a Bélgica. A capital do país é Havana, que está localizada na província. Cuba é composta por muitas ilhas, na verdade cerca de 1.600 ilhotas. Essas ilhas estão agrupadas principalmente em 5 grupos: Los Colorados e Sabana e outros. Então, em resumo, Cuba é uma grande ilha com uma divisão administrativa clara, muitas ilhas menores e um papel estratégico importante no Caribe, especialmente por causa da base naval americana em Guantánamo. Na década de 1950, Cuba era um país com muita desigualdade. Enquanto alguns viviam bem em Havana, muitos trabalhadores e camponeses viviam na pobreza. O governo era uma ditadura liderada por Batista, que não gostava muito do povo. Em 1956, Fidel Castro, junto com outros como Che Guevara, voltou do exílio para lutar contra Batista. Eles começaram uma guerra de guerrilha nas montanhas. Depois de muita luta, em 1959, Batista fugiu do país e Castro tomou o poder. Castro fez mudanças grandes, como nacionalizar empresas, ou seja, colocar empresas estrangeiras sob o controle do governo. Isso deixou os Estados Unidos muito irritado, porque tinha muito interesse em Cuba. Em 1961, exilados cubanos, como ajuda de CIA dos Estados Unidos, tentaram invadir Cuba na Baía dos Porcos, mas foram derrotados. Depois disso, os Estados Unidos cortou relações com Cuba e impuseram embargos, que é uma proibição de comércio. Ou seja, com esses embargos, a Cuba começou a decair bastante sobre sua infraestrutura, seu comércio. E a entrada de Cuba no BRICS vai ser importante porque ela vai poder voltar a fazer as negociações com esses países que fazem parte do BRICS. Mas em resumo, para Cuba é uma chance de fortalecer a economia e ter mais peso nas discussões internacionais, ao lado de grandes países emergentes como Brasil, China, Rússia. Agora podemos falar sobre a política linguística de oficialização em Cuba. Então, o espanhol é a língua oficial do país. Está oficializada no artigo 2 da Constituição cubana. Isso significa que o espanhol é uma língua usada em todos os âmbitos do governo, desde a criação de leis até o funcionamento dos tribunais. Embora o espanhol seja a regra, há uma exceção. Nas áreas turísticas, o inglês é tolerado e usado para comunicação com estrangeiros. Apesar de anos de isolamento, Cuba manteve uma população multicultural que mudou as línguas faladas no país. Como eu disse, a língua oficial é o espanhol, mas existem outras línguas faladas em Cuba que se espalharam pelo país durante o século 17 e 18, enquanto o país estava sob domínio espanhol. Mas tanto como o espanhol, o cubano ou o crioulo haitiano é uma língua dominante no país, para ser mais claro, o espanhol cubano é a língua mais popular em Cuba, tem cerca de 11 milhões de falantes nativos. O crioulo haitiano é uma língua das principais línguas de Cuba, também é usada predominante pelo povo cubano-haitiano, que se estima cerca de 300 mil pessoas. Também tem a língua litúrgica de Cuba. O lucume é uma língua menor em Cuba, a língua fortemente influenciada pela língua urubá da África Ocidental. Também línguas estrangeiras faladas em Cuba, galego e o corsa. Mas a língua lucume e o crioulo haitiano são apenas reconhecidas como línguas de uso cultural e comunitário, especialmente nas áreas onde a população é mais presente.